canal Novo Dia. Sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. É isso aí, gente. Paz seja convosco, pessoal. Aqui mais uma vez nós estamos para estar estudando junto, né? Nós já estamos fazendo alguns vídeos aí para que a gente possa aprender cada dia mais, né? No estudo anterior, aprendemos sobre a diferença entre lei e mandamento, estatuto e ordenança. Está no estudo anterior aí que são coisas parecidas, mas não são. Agora, nesse estudo aqui, nós vamos aprender a diferença entre símbolo e objeto de adoração, baseado naquele versículo lá que fala assim que ele vai se levantar, o homem do pecado vai se levantar, sobre tudo aquilo que é objeto de adoração, né? Que chama a Deus e é objeto de adoração. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus e apresentando-se como Deus. Como eu disse no vídeo anterior, muitas vezes você acaba ouvindo até no púlpito de igreja a respeito disso, né? Então é interessante a gente poder aprender um pouquinho sobre esse versículo. Vamos fundo, porque muitas vezes as pessoas tentam enganar a gente com palavras. Vamos tomar um cafezinho? Símbolo. O que é um símbolo? Momentaneamente, muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa e às vezes a gente não sabe o que é um símbolo, né? Símbolo é um sinal ou uma imagem representando um objeto. Algo que vai direcionar, que vai mostrar um objeto. O símbolo é algo que vai, um sinal, né? Ou uma imagem que vai representar um objeto. Um ser vivo ou uma situação. Então, o símbolo é algo que aponta para um objeto, para algo. Exemplo, eis alguns exemplos. Branco é símbolo de pureza. Símbolo de pureza. Você vai desenhar uma pureza, você desenha branco. Uma rosa simboliza a beleza. Aí a cruz não é um objeto. A cruz é o símbolo do cristianismo. Bom, você pode dizer assim, a cruz também é um objeto. Sim, a cruz pode ser um objeto, mas também ela é o símbolo. Ela é o símbolo do cristianismo, né? O símbolo da cruz pode ser apenas um sinal. O sinal da cruz é o símbolo da cruz, né? Quando você faz assim, você está fazendo um símbolo da cruz, né? Ou assim, né? Símbolo da cruz. Mas a cruz mesmo, ela é o símbolo do cristianismo. Tem pessoas que acham que o cristianismo é o peixinho. Também o peixinho é o símbolo do cristianismo. Mas aqui nós vamos usar a cruz como símbolo do cristianismo. Então o objeto é aquilo que o símbolo aponta. Está lembrado que o versículo diz que ele vai se levantar? Vai se levantar contra tudo que se chama Deus e é objeto de adoração.
Tudo aquilo que se chama Deus e é objeto de adoração. Então a cruz aqui ela não é o objeto. O objeto aqui, principal aqui, é o cristianismo, né? Objeto é o ser ou a coisa que o símbolo representa. Logo, a cruz é o símbolo do cristianismo, né? Logo, a flor é o símbolo da beleza, né? Cabendo a beleza ser o objeto, enquanto a flor é apenas o símbolo, a beleza é o objeto. A cruz é objeto de adoração? Possivelmente sim, mas mais profundamente não, porque o cristianismo é algo mais que se adora. Hoje, por exemplo, os cristãos, a maioria não está nem aí com a cruz, tem cristão que até evita a cruz. Tem cristão que evita a cruz. Mas o cristianismo é algo a ser, é um objeto de adoração. Então, qual a diferença entre símbolo e objeto de adoração? Nós já falamos, né? Vamos ver isso a seguir, a diferença. Há um ponto a ser observado no versículo lido. No versículo lido que nós lemos, né? No versículo que nós lemos, tudo que se chama Deus, tudo que se chama Deus, lembra que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai se opor e vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Vamos aos pontos principais, para que nós entendamos esse versículo perfeitamente. Como sabemos que o Deus citado ali é Deus com D maiúsculo. Não é um Deus qualquer. É o verdadeiro Deus. Neste caso, se trata do Criador, ok? Certo? E sabendo que Deus também não é um nome próprio, né? Deus também não é um nome próprio, mas sim dogma. Não é um nome próprio. Deus é igual pai, é igual mãe, é igual irmão, é igual qualquer outro nome, professor, pastor. Não é um nome próprio, certo? Mas quando se trata de D maiúsculo, aí está se tratando do próprio Criador. Porém, o nome dele não é Deus. Deus é apenas um título dado, um dogma. Como pastor, professor, é um dogma, como se fosse uma profissão, um dom, algo a ser, certo? Logo o verbo chamar aqui também, porque ele vai se opor, né? Se opor é ir contra. Não curtir, não gostar, ir contra. Ele vai contra e vai se levantar. Logo o verbo aqui, chamar, não é gritar o nome dele, e sim atraí-lo. Tudo que se chama, tudo que se chama Deus. Logo a palavra chamar aqui não significa gritar. Yahvé, oh Deus, não é isso. Mas sim atraí-lo. Chamar significa atraí-lo. Presta muita atenção nisso, porque é profundo isso. Como Deus disse para Daniel, no capítulo 12, Daniel, cerra a palavra deste livro, porque não é para o pessoal de hoje, mas é para o sábio e entendido do futuro.
eu creio que os meus escritos são sábios e entendidos. Você é uma pessoa espiritual, você entende do que eu estou falando. Chamar aqui não é gritar o nome de Deus, mas é atraí-lo. Então podemos concluir que o que é que chama, o que é que atrai Deus, o que é que atrai Deus. No tempo de Moisés, Deus era atraído, vinha, estava na arca. Ali na arca, ali dentro do tabernáculo. Então Deus estava ali, na arca da aliança, no altar de incenso. Deus estava ali. Então, quando fazia as práticas ali, quando praticava-se alguma coisa sobre o altar de incenso, Deus chegava, atraía Deus, chamava Deus, atraía Deus para aquele lugar. Hoje nós temos o Muro das Lamentações. As pessoas vão lá para atrair Deus, para chamar Deus, para buscar Deus no Muro das Lamentações. Hoje, eu quase não vou, mas as pessoas vão no monte. Monte também é um lugar que atrai Deus. Lembra-se que o ser vai se opor e vai se levantar contra tudo aquilo que atrai Deus, que chama Deus, e é objeto de adoração. Bom, bem como a fé também, ela atrai Deus. A palavra, a Bíblia, ela atrai Deus. A Bíblia é um objeto, mas a sua leitura, ao lermos, ao conhecermos o seu conteúdo, quando você vai meditar dentro da Bíblia, você atrai Deus para você. Você chama Deus. Pode bem ser algo que chama Deus, atrai tudo isso. Não adianta ter coisa ou locais concretos. O que adianta ter um monte? O que adianta ter a Bíblia, a palavra em si? O que adianta um monte? Lugar que atrai Deus? O que adianta o Muro das Lamentações se não tiver a peça do Cadê o vaso? O vaso é o objeto. É o objeto, né? Então, o que é objeto de adoração? Salmo 69, 12. Nós vamos ver que Davi tornou-se objeto. Aquele que se sentem à porta falam de mim, e sou objeto de cantiga dos bêbados. O objeto aqui é Davi. Davi virou objeto de zombaria. Tem um personagem entre nós, jogador de futebol, Neymar, também virou objeto de zombaria. A pessoa fala, cai, né? Então, vamos ver alguns exemplos de objeto. Isaías 62, 7. E não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Notou? Quem é o objeto aqui acima? Uma cidade, Jerusalém. Jeremias 48, 27. Pois não se tornou também Israel objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões, para que sempre que falas dele maneiam a cabeça? Então, aqui
o objeto de adoração, que é um povo, Israel. Certo? Mas nós temos mais, espera lá. Jeremias 50, versículo 23. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia um objeto de espanto entre as nações. O objeto aqui é outra cidade, Babilônia. Jeremias 49, 17. E Edom se tornará em objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas suas pragas. Quem é o objeto aqui acima? Um território. Território de Edom, dos edomitas. O território ali é de 200 quilômetros por 48. Uma região entre o Mar Morto e o Mar Vermelho. Este é um povo de Esaú. Certo? Então, ali é um território que se tornou objeto. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre uso e costume. Nossa, agora pegou, hein? Uso e costume pegou. Vamos ver que se trata de coisas diferentes e que não passa de vaidade. Certo? Que Deus abençoe a todos e vamos deixar aí o seu joinha para fortalecer o canal. E se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva. Não se esqueça também de acionar o sininho, porque nós vamos estar fazendo esse próximo vídeo, que é de uso e costume. Isso aqui todo mundo gosta, né? Que Deus abençoe a todos nós. Até breve, se assim Deus permitir. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós.